Sejam bem-vindos ao primeiro 38 News de julho. O negócio tá medonho. Tem três quadros nesse canal. O Reage 38, onde aparecem os vídeos que a Globo nunca colocaria para você ver. O 38 Responde, onde o que você pergunta o que quer e ouve o que não quer. Do último, meu irmão, inclusive o cara foi humilhado. O engenheiro de cybersecurity caixa automático. E esse é o 38 News. As notícias que o governo, que a grande mídia nunca permitiria que vocês ouvissem. É aqui que vocês vão ouvir, até o YouTube derrubar esse canal. Quem oferece esse episódio é a BIPA. BIPA. Se abrir conta, ganha até R$3.000 de cashback. Utilizando o código Renato38, RNATO número 3, número 8. QR Code na tela. A BIPA tem o melhor cartão cripto do Brasil, segundo a Livecoins. E durante a Copa, é o dobro de cashback. É isso mesmo. Os caras estão botando o torano, meu irmão. Inclusive, eu tô morrendo de vontade, a mão coçando, de comprar um carro no cartão da BIPA, meu irmão, pra botar pra arrombar nesse cashback. Rapaz, essa Copa aí, recebi um convite da galera do Zuga e do canal do Monteiro, que cobre o Bayern de Munique. Domingo, meu irmão. Não sei se vai ter collab com ela, qual é o esquema. Estarei comentando ao vivo o jogo e na tela aparecendo todos os dados relevantes, o placar, a zorra toda, para que você não precise ficar ouvindo o Cazé TV, inclusive indiretamente financiando o Romário. A break news de hoje é que Romário disse que ia renunciar seu salário, o salário de senador home office. Pois é, ele pode devolver os 35, 40 mil líquido dele, mas ele tá ganhando 35, 40 mil por dia, meu irmão, na Copa. Senador home office, pressão popular, faz Romário anunciar que vai renunciar aos 46 mil mensais de salário de senador home office. Acham que ganha mais ou menos do que isso comentando no Cazé TV? Eu acho que ele ganha isso por dia. Se somar o que ele ganha no Cazé TV e em verba parlamentar e nos cargos do Senado, que é muitas vezes maior do que um deputado, Romário não é alguém da mais extrema esquerda, eleito pelo PL, com foto dos frouxos. Nenhum legislador deveria receber nada, nem um centavo do erário, nem salário, nem verba partidária, e muito menos financiamento público de campanha. Romário não é mais o mesmo, desde a época que a trans lá acusou ter namorado ele mais de um ano. A segunda notícia do dia é a Michele, saindo do PL Mulher. E em todos os jogos, nos últimos 2 jogos da Copa, metendo vídeo difamatório, botando pra lascar contra o Flávio. Eu acho que a Michele quer ser presidente. Ou pelo menos candidata. O Peter Togoniev acha que ela está sendo chantageada pelo STF. Mais uma break news é que o STF mantém 2 governadores biônicos sem eleição em Roraima e no Rio de Janeiro. E o bolsonarista Cássio defendeu publicamente o auxílio creche de milhares de reais aos juízes. Quem ganha 40, 50 mil reais por mês não tem condição de pagar a sua própria creche, não é isso? Pra finalizar, uma boa notícia de break news foi o Paraguai decretando feriado nacional ontem, depois da vitória sobre a Alemanha. Depois que comentaristas no canal oficial da Alemanha, no Deutsche Welle, disseram que o Paraguai era um time de terceira categoria e não tinha nenhuma chance. Pois é, o Alemanha, dessa vez, recebeu a lição que o Brasil tomou do 7-1. Recebeu a lição que o Brasil tomou da final do Maracanã do Uruguai. É o respeito, meu irmão. Se você não respeitar por bem, você vai respeitar por mal. E agora, o vídeo do ano. Recomendo altamente, meu irmão. Bombou. Ninguém consegue comprar nos Estados Unidos. Quem colocar esse vídeo em qualquer sala do Brasil vai tirar a barriga da miséria de ganhar dinheiro. Bote aí o print na tela, Werley. Citizen Vigilante. Esse filme, Citizen Vigilante, deve ser o filme do ano de uma geração. Ele conta casos reais de mulheres violadas coletivamente que receberam penas mais altas do que os violadores por tê-los ofendido de maneira racista. Gente com a vida destruída, por dizer a verdade, e garotas feitas escravas sexuais por décadas por islâmicos que saíram scot-free de todas as acusações. O Charles Bronson, dessa vez, não se limita a cortar os vagabundos. Ele vai atrás de todos os militantes satânicos que protegem os bandidos,
políticos, juízes, Ministério Público e o escambau A4. É isso mesmo. Nem Capitão Nascimento cortou juiz e político. Por isso foi proibido e censurado em vários países, incluindo a Alemanha submissa. Nos Estados Unidos, ingresso só consegue comprando uma semana antes ou com um cambista. A empresa de cinema que meter esse filme em cartaz vai tirar a barriga da miséria. Rapaz, se você quiser ver o trailer, clique no meu X. O Wesley disse que se botar nesse canal aqui, ele perde o canal, não é isso, Wesley? Todas as edições, ou quase todas, do 38 News até agora, se iniciavam com o gráfico do Bitcoin, com a Polymarket presidencial e com a aposta de Mises e Cerise. Agora, acabou a aposta de Mises e Cerise. Acabou no fechamento de ontem. Em 2 anos, Bitcoin mais 2 e Bovespa mais 38. Durante a maior parte do tempo, Bitcoin venceu. E Bovespa só virou no finalzinho. A sorte do JP foi ninguém ter fechado o scroll. Agora é hora de dobrar a aposta. Em real eu não aposto, mas em dólar ou Bitcoin eu deposito na hora. 40 mil dólares, até 60 mil dólares, ou 0,6 Bitcoin, boto agora na mão de qualquer um que eu sigo, que o Bitcoin bate o Bovespa nos próximos 2 anos. Sugiro como scroll, Renato Moicano. Quem cola? Botando. Quem apostaria comigo? Até 60 mil dólares. É o dobro ou o triplo ou nada. Chamem os Faria Limers. Qualquer um que defende a Bolsa Brasileira está perdendo a oportunidade de dobrar 40 ou 50 mil dólares ou 60 mil dólares em dólar, meu irmão. Nenhum deles tem coragem de dizer que o preço-alvo da Bolsa é mais que dobrar em dólar. Se ele acha que a Bolsa vai bater Bitcoin nos próximos 2 anos, é um investimento maravilhoso. Já conclamei diversas vezes e todos se aputaram. Ninguém apresentou, não é isso? Mais um capítulo da novela do PT com as bets do PT contra as bets que anunciam no Cazé TV. Bet banca o São João de Recife e Tabata apaga post com críticas. Deputada havia publicado o texto contra o apoio de uma casa de aposta à festa da cidade. Uma empresa do mesmo ramo deu dinheiro ao São João de Recife, onde o prefeito é João Campos, namorado da Tabata, e ela apaga o post. Pois é, dinheiro na mão, o resto vocês já sabem, não é isso? E agora, a justiça autoriza o uso de bloqueadores hormonais em adolescentes trans de 13 anos, ignorando as regras do CFM. Pois é, quem tem ativos na ditadura é ou não comparsa. Você tem orgulho de financiar a castração química de crianças de 13 anos? Como não financiar? Como não ser comparsa disso? Bitcoin é autocustódia. Você não quer ter as mãos sujas de sangue, de estupro de inocente, castração de criança e aborto? Pois é, renato38.com.br. Treinamento de autocustódia. QR Code na tela, Wesley. E agora, um comentário muito pertinente sobre o tema da justiça dando uma multa em empresa por fazer o que a justiça faz. O TST mantém uma condenação de 300 mil reais à empresa Ortombon por contratar homens aos cargos de gerência. E a CEO é uma mulher. Quantos presidentes desse tribunal eram mulheres? Rapaz, nisso aí, mais uma vez, temos que aplaudir o trabalho do David Agape, que levantou toda a corrupção e imundice da promotora que criou essa ação. Não é não, Erley? O que escreve o Daniel Scott? Desde a sua criação, em 1946, o TST teve 38 presidentes, apenas uma mulher. Dos 27 magistrados, 7 são mulheres. Mas o magistrado parece um analfabeto falando, se achando no direito de multar a empresa por conta disso. Eu não disse que ele era um pau no cu. Quem disse foi Daniel Scott. O que eu digo é, se alguém faz uma decisão sem respaldo legal, ele não é um juiz de verdade. O que eu digo é, quem financia a ditadura é comparsa de financiador. Ortobon, controladoras do Ortobon. Se vocês amam seus filhos mais do que a Janja e a Michele, tire todo o dinheiro, até o último centavo do Brasil. A única oposição é desinvestimento. Você pode comprar Bitcoin ou pode levar a Ortobon para o Paraguai. Será muito bem-vindo e pagará menos de 1% de imposto no esquema da Lei Maquila. Não é não, Erley? Não tem contato no Paraguai? Querem conhecer grandes advogados, grandes despachantes e contadores? Missãobitcoin.com.br em setembro. QR Code na tela. Inclusive, estou convidando, vai de graça, o brother aí do Racismo Branco, Racismo contra Brancos. Você está convidado para gravar comigo e a comparecer de graça para voltar com sua residência do Paraguai, magnata. Próximo post. A característica principal da psicopatia é essa: a total ausência de empatia e remorso.
o que significa que não se importam com o sofrimento alheio e nem sentem culpa ao prejudicar os outros. Uma militante é incapaz de pedir desculpas a uma vítima real de violações, mesmo após comprovada a sua cumplicidade com os violadores. Feministas são espécie de ariete do totalitarismo globalista. Inventam nos países ocidentais uma infinidade de violências contra a mulher, que não configuram violência nenhuma, banalizando o conceito com a finalidade de solapar a constituição de famílias. Mas, onde há efetivamente violações, brutal, organizada, sempre se calam, como no mundo islâmico. Aqui a coisa foi pior. A feminista diz que faz o papel de relatora das intermináveis agências globalistas para a violência contra a mulher, sendo surpreendida e confrontada por uma vítima real de estupro coletivo, mulher sequestrada, agredida e abusada. Ao final, exige desculpas, que, surpreendida, limita-se ao silêncio ensurdecedor. Brasileiro, que defendeu a Ucrânia na guerra, é capturado pela Rússia e diz que foi enganado. Vídeo na tela, Wesley. Rapaz, o meu comentário é que esse cara deu uma sorte lotérica. Claro que ele está lendo o que mandaram, mas não deixa de ser em grande parte verdade. Há relatos de ambos os lados, contratando pelo mundo para funções de apoio. E chegando lá, retém os documentos e manda para um moedor de carne. Ouvi uma vila na Espanha, o relato que a educação da vila mudou quando começou a Guerra Civil. Passaram a ensinar comércio a crianças de 10 a 13 anos para mandá-los embora, porque se fizesse 14, já poderiam ir para o moedor de carne. Era melhor que a vila tivesse ficado nas 4 linhas ou mandado os guris embora. Pois é, meu irmão, se alguém chamar você para trabalhar na Ucrânia ou na Rússia, eu não ia não, viu? Esses convites aí geralmente terminam muito mal, viu? Não é não, Erlen? Todo mundo achando que foi fácil para a Cerise, mas ninguém lembra que ele tentou comprar put pagando $5.000. Ninguém lembra que o JP fez 100% enquanto o Cerise estava no negativo. Ninguém lembra que JP levou 70% dos dias da aposta vencendo. Ninguém lembra que se o Cerise pagasse a contraproposta do JP do print, já teria perdido em um ano. Uma coisa eu tenho certeza, Cerise nunca mais aposta contra o Bitcoin. Provem que estou errado. Podem escolher o dobro ou o triplo, ou juntar uma galera para cotizar. Podem depositar até um Bitcoin ou $62.000 na mão de Moicano, Narcélio, Zé Bitcoin, Augusto Reicher ou qualquer um que eu siga, que eu cobrirei um para um. Aberto a Ferri, Cerise ou a quem quiser cotizar. Pode ser uma aposta em dólar, ou dólar por Bitcoin, ou Bitcoin em dólar, como vocês quiserem. É WZ contra Bitcoin por 2 anos, do instante que fizeram o depósito. Proposta válida por 30 dias. In hindsight, it's always 2020. No retrovisor é sempre fácil, meu irmão. Vai aparecer alguém ou vão se aputar. E aqui os prints, não é isso? O Cerise oferecendo dinheiro para sair da aposta. Você viu, Ellen? Novo presidente da Colômbia. Diz que vai bombardear, que vai derrubar avião, que vai afundar navio, que vagabundo é naval ou na cadeia. Se ele fizer metade do que está dizendo, vai restabelecer a lei no país e dobrar o PIB e a poupança da Colômbia em menos de 8 anos. Só de ameaçar o que ele está ameaçando, a vida dele está em risco. O último que foi macho de prometer isso na Colômbia foi executado com um tiro na nuca pela esquerda no meio da rua. Vamos ver se esse cara é bufa fria ou se ele vai fazer mesmo o que ele está falando. E agora, um vídeo clássico da história do Brasil. Edir Macedo colocou o frouxo literalmente de joelhos com a cara no falo dele. Não sei se o Wesley vai botar o print, mas eu botaria. Tarcísio é do partido que dizem ser do Edir Macedo. E, inclusive, a vice dos sonhos agora do Peleleca, do Flavete, é do partido do Edir Macedo, né? Uma esquerdista do partido do Edir Macedo. Agora, o banco ligado ao Edir Macedo, o Digimais, é objeto da ação da PF por supostamente fraudar créditos e contabilidade, exatamente como o master do Peleleca. Vamos ao vídeo do Edir Macedo ensinando os pastores a tomar dinheiro de crente. Neste jogo de futebol está em campo a cúpula da Igreja Universal do Reino de Deus. No intervalo do jogo, o bispo Edir Macedo reúne os seus pastores e ensina as táticas para iludir o povo. Nós vamos agora, infelizmente, ajudar na obra de Deus, honrar o Senhor e tal. Assim, sabe? Como humilde. Mas não pode ser assim, você tem que chegar assim, pô. Ó, pessoal, você vai ajudar agora na obra de Deus. Se você quiser ajudar, amém. Se não quiser ajudar, Deus vai ajudar outra pessoa para ajudar, amém. Entendeu como é que é? Se quiser, bem, se não quiser, que se dane. Ou dá ou desce. Entendeu como é que é? Agora, é isso aí. Onde eu tava abrindo os É, porque aí o povo vê coragem em você. O povo tem que ter confiança no pastor. O povo tem que ter confiança. Se você mostrar aquele xoxo, né? Aquela maneira xoxa, o povo vai
não vai confiar em você. Você tem que ser o super-herói do povo. Exatamente, você tem que ser um super-herói. Ó, pessoal, nós vamos fazer isso aqui, é o grande desafio. O valente, o macho. Eu fiz isso. Eu peguei a Bíblia. Oh, Deus, ouça essa palavra, então joga no fora, gente. Lá, a Bíblia. lá não. Lá mesmo, joguei a Bíblia assim. Jogando nos Estados Unidos, No chão, assim, na televisão também. Esta gravação foi feita pelo pastor Carlos Magno, dissidente da Igreja Universal do Reino de Deus. Quando houve esta reunião em Salvador, há 5 anos, o pastor Carlos Magno era um dos homens mais ligados ao bispo Edir Macedo. O pastor Carlos Magno ficou 10 anos na Igreja Universal. E agora, uma mulher que pode ser considerada bandida da semana. Vocês que vão votar. Condenada mulher que matou 2 crianças com ovo de Páscoa envenenado. Segundo ela, pretendia se vingar da mãe coadúltera que teria se deitado com seu marido. Essa é a bandida da semana ou foi mera legítima defesa? Se o adultério fosse crime com pena alta, ou, nesse casamento, houvesse um bom contrato pré-nupcial, não teriam sido salvas as vidas dessa criança? E agora, uma acusação caluniosa de Michele contra o Flávio Peleleca. Michele fez 2 vídeos bombásticos com vários símbolos cabalísticos durante os 2 jogos da Copa. Vamos ver se Michele vai continuar em cada jogo do Brasil fazendo um vídeo arregaçando com o Flávio. Inclusive, o Bananinha, que dizia há 9 meses atrás que estava dormindo no chão por falta de recursos, apareceu na área VIP, que custa dezenas de milhares de reais a entrada. E com certeza ele não foi sozinho. Cada jogo agora dobra o preço da entrada. Será que Bananinha vai até a final? Vai gastar centenas de milhares de reais para entrar no estádio? De onde veio esse dinheiro? Do salário de agente da Polícia Federal? Com certeza não foi. Alguém que é servidor público, alguém que é pré-candidato, alguém que passou a vida sendo político, deve ou não satisfação da sua renda? É isso, você votou para você 10 anos na cadeia por causa de uma acusação como essa de sua madrasta. Eles não são e nunca serão nem direita, nem conservadores, nem cristãos, nem oposição real. São linhas auxiliares do PT, todos que apoiam os frouxos. Romário não deveria renunciar a seu salário. Ele deveria renunciar à sua cidadania brasileira. Quem vota no frouxo, quem vota no ladrão, deveria renunciar à cidadania brasileira se tivesse um pingo de honra. Adolescente, portador de deficiência, de 17 anos, espancado até a morte na França por uma gangue de islâmicos africanos. Motivo, fez o BO do assalto que tinha sofrido. A Europa acabou. Hoje, o Reino Unido é mais perigoso que a Coreia do Norte para visitar. E a França para Bitcoiner ou cristão real residir é o mesmo risco ou pior do que a Nigéria. Quem aposta que nenhum dos marginais vai ficar 1 ano preso, nem ser extraditado? O que esses vagabundos mereciam? Se o Wesley meteu o vídeo, é reage. Se o Wesley não meteu o vídeo, for só o print, é news. Não é isso, Wesley? E agora, no dia do São João, achei uma cobra. Que tipo de cobra é essa? Ela pica? Pois é, meu irmão. Vim passar o São João aonde a festa foi criada. Onde, nessa data do solstício de verão no hemisfério norte, ele é comemorado há milhares de anos. Inclusive, na Galícia, o São João é feriado. Nas principais cidades do norte do feriado, o São João é comemorado. E no Brasil, só no Nordeste, não é isso? E agora, Bitcoin abaixo da média de 200 dias e semanas. Bitcoin abaixo do Power Law. Bitcoin no valor anual. Hora de comprar ou vender. Para a galera que segue a razão e longo prazo é compra. Quem segue o emocional e FUD é venda. Um monte de gente prevendo Bitcoin a $30 mil. Não é impossível, mas a maioria dos haters só viraram haters porque ficaram vendidos esperando valores que nunca aconteceram mais. Prata caiu menos da metade desde o all-time high. Ouro caiu 30% nesses 5 meses. Eles perderam o valor fundamental ou só cotação? Nem assim aparece um patriota da Faria Lima para apostar de 20 a 60 mil dólares que o Bitcoin bate EWZ nos próximos 24 meses. Eu te desafio, qualquer um desses influencers que mandam o cara comprar bosta de bolsa brasileira, mande ele depositar 20, 30, 40, até 60 mil dólares na mão de Renato Boicano ou qualquer scroll que eu sugeri, que eu dobro a aposta, meu irmão. Vamos por tudo ou nada, vamos dobrar a aposta ou triplicar de Cerise com JP. Não é não, Erlen? Finalmente, Lema tomando toba, depois da PF e o Banco Central botaram empocando no banco da Edir Macedo. Agora é hora de bloquear 54 bilhões ligados ao Lema. Ano eleitoral é isso aí. Campanha é caro e alguém tem que pagar. Se você quer rir, você tem que fazer rir. Soldado Paulo,
Se você quer rir, você tem que fazer rir. Pois é, meu irmão. Inclusive, teve um grande vídeo essa semana de mais um galego, do Bruno Musa, que explica detalhadamente as fraudes primárias de contabilidade que levaram as americanas a dar golpe de mais de 50 bilhões de reais. Mais uma convergência de indicadores. A linha de preço realizado com a média de 200 com a cotação. Você quer compreender melhor a analítica Lex Bitcoin. Inclusive, um dos maiores especialistas de analítica da língua portuguesa, Cauê, dá aula de analítica no curso. Muito interessante. E agora, tem um vídeo do Saylor dizendo que fez as preferenciais da Strategy com a ajuda do ChatGPT. Usaram para ridicularizar, mas é uma propaganda absurda. Repito minhas previsões. STRC vai voltar a 100 e depois vai despencar pela quinta e sexta vezes depois de voltar a 100. Não há como evitar a alavancagem degenerada em coisa como essa. E a chamada de margem tende a provocar outras quedas brutais. Também acredito que o Saylor foi autorizado pelo Deep State a fazer essa refinaria e que o governo americano, até 2033 ou 34, vai desapropriar os bitcoins em custódia corporativa dos Estados Unidos, como fizeram com o ouro em 33. Podem meter hoje 3,9 milhões de bitcoin no bolso em 24 horas, que podem valer dezenas de vezes mais na semana seguinte. Não tenho STRC, nem qualquer papel da Strategy, mas a maioria absoluta de quem comprou, de quem conheço, com mais de 20 Bitcoin, tem. E a maioria comprou vendendo Bitcoin bem, acima de 100 mil dólares, e consolidando renda em dólar, isenta durante 10 anos, para não ter que vender Bitcoin e ainda poder fazer DCA, se o inverno durar. Esses que devem estar torcendo para o Bitcoin meter 80% de queda e bater 30 mil dólares. Inclusive, não vou botar os prints, mas essa semana houve acusação grave de JP Oliveira, o dono da NoxPay, em relação ao JP Mayal. Teve, inclusive, acusação de crime, injúria, a porra toda. Só que os caras são brothers, eu não quero botar fogo na porra, eu não vou botar o print na tela, né não, Wesley? Rapaz, se o Wesley meter vídeo, reage. Se for só o print, vai ser news. Eu não sei se o Wesley vai ter coragem de meter o negão descascando a banana, mas o negão se masturba a menos de 3 metros de crianças em uma praia da Itália. Os pais revoltados partem para a porradaria e uma mulher o defende. O que ele merecia? Se fosse você, um negão desse aí, metesse a pra fora e batesse bronha a 2, 3 metros da cara de seus filhos pequenos de 3, 4 anos, o que você faria? Pois é, pau ia cantar, meu irmão, pra todo mundo, né não, Harry? Hein? Bora lá. Migrante do Congo, de 14 anos, esfaqueia a francesa por não se submeter totalmente ao estupro. Na elevação da maioridade dos frouxos, ele estaria de boa. Pois é, a elevação da maioridade do Flavete Peleleca é para 16 anos. Esse estuprador esfaqueador estaria scot-free, estaria de boa. Não é não, Erley? Próximo. Essas são as 3 fases de conversão pela espada. Qualquer cristão copta que conheça a sua história pode confirmar. A maioria do Egito era de cristãos. A maioria da Síria era de cristãos. A maioria do Líbano era de cristãos. Como é que esses países foram convertidos? É assim. Esses são muçulmanos do norte da África, que torturaram e assassinaram o Luiz, de 17 anos, na França. Essa é a primeira fase de conquista. O estupro de mulheres, que já está firme na Europa. Inclusive, no último 38 News, avisamos que o primeiro-ministro renunciou, inclusive, por dados oficiais, de mais de 250 mil estupros de crianças e adolescentes, por islâmicos a maioria. A segunda fase é o assassinato de homens e adolescentes, que agora começou. E a terceira e a fase final é o sequestro e a conversão forçada de crianças. É uma guerra religiosa. Quão mais os europeus vão esperar e tolerar isso? Pois é, eles estupram suas mulheres, estão matando seus filhos. A próxima fase é o roubo e a conversão das crianças. Urgente! Monark vai para cima do Igor e mostra o contrato que revela a marca não estava prevista para a venda de sua parte. Rapaz, na hora que você vende um estabelecimento comercial, é juridicamente arguível que a marca fazia parte do negócio. Nesse caso, o Monark errou. O Monark deveria ter feito, ou procurado um advogado, ou ter feito o Lex Bitcoin. Quem quer ser rico tem que saber acionar networking e fazer contrato.
Um erro em contrato, seja de casamento, seja de venda do seu principal asset, seja na sua sucessão, destrói gerações de riqueza. Rapaz, Monark errou ao aceitar sem parcelas sem juros. Monark errou ao aceitar um contrato que não tinha pagamentos, não tivesse lucro na empresa que ele não tem controle. Monark errou em indexar os pagamentos em real. Ele cometeu vários erros. Agora o maior erro foi confiar em alguém que, segundo ele, parou de pagar o que foi pactuado. Todos nós erramos na vida em confiar em pessoas que não merecem. Mas, se fizermos isso com um advogado preventivo, a perda é muito menor, né, não, Erlen? Um dia antes da vitória do Brasil contra o Haiti, o Banco Central publicou uma resolução silenciosa. Resolução 7574. Eles querem ter todos os seus dados em qualquer saque. Inclusive, depois disso, o governo já publicou outra resolução, querendo, 24 horas antes, informação de qualquer saque de stable. Se prepare. Não importa quem ganha as eleições. Qualquer um deles que ganhar, acabou o mercado formal de Bitcoin no Brasil. Nunca se esqueça que foi o frouxo que fez a instrução normativa. Foi o frouxo que inventou o reporte e o escravo gold. Foi o frouxo que inventou o Pix. Após as eleições, a tendência é acabar com o mercado cripto no Brasil. Aproveite. Ganhe quem ganhar. A tendência é outra MP1303. Fim da isenção e totalitarismo progressivo. É autocustódia ou autodestruição. E agora, o resumo do Brasil. Um vereador, quadro histórico do PT, no 5º mandato, condenado à morte pelo PCC por ter roubado da facção, teve sua execução suspensa pela sua utilidade. Supostamente envolvido com a execução de diretor de sua empresa de transporte, foi finalmente preso. Não por corrupção, nem por homicídio, mas lavagem de dinheiro. Quem tem ativos no Brasil não financia isso. Quem defende controle estatal de transporte público não é comparsa. Como faz para não financiar esse cara? Você quer apostar quanto que ele ou algum parente dele vão ser reeleitos? Pois é. Olha aí a cara do magnata. Você acha que esse cara ganha mais com a empresa de transporte ou com o salário de vereador? O cara tá 5 vezes seguidas sendo vereador. Você acha que é por causa do cargo ou pelo poder e a mamata? Quem defende transporte público, quem defende regulação estatal de transporte é comparsa dele, não é isso, Erlen? E agora, outro exemplo de empresário no Brasil. Empresário baiano é preso na Espanha com meia tonelada de cocaína. Cada escama de coca em Salvador custa uns 80 mil reais. Aqui, meu irmão, custa uns 80 mil euros. Ele multiplica o dinheiro por 5 ou 6 na viagem. Você acha? Faz as contas aí. Quanto é 80 mil reais vezes 5, Erlen? Você acha que esse cara é a primeira vez que ele faz essa travessia oceânica de veleiro? Não era melhor ter comprado Bitcoin até no topo? Perdeu meia tonelada de cocaína, o veleiro, a liberdade e ainda vai gastar com advogado para responder criminalmente. Isso se não perder o pó, devendo a alguém que cobre, o que piora a situação. Uma escama de cocaína custa 50 a 70 mil reais no Brasil e na Europa, a mesmo valor em euro. Mandando 5 veleiros desse e caindo 3, ainda estava no lucro. A proibição explode a lucratividade e cria o tráfico. Houve, inclusive, uma postagem do pai dele, dizendo que tem o mesmo nome, mas que não quer ser confundido. Pois é, pense 2 vezes em dar o mesmo nome e sobrenome a seu filho do que a você. Vai, não vai, acontece uma onda dessa. Esse cara é um velho conhecido da polícia da Bahia. Já era suspeito de ações violentas antes. Inclusive, tem várias concessionárias em negócio. E agora? Funcionários brasileiros, pegos roubando e aprontando, merecem ser humilhados e apanhados empregadores chineses? Porque o MPT, o MPF e o governo petista não aplicaram nenhuma pena relevante após tantas denúncias? Ao comentar casos de supostas chicotadas, chinês diz: só estamos aqui porque vocês não querem trabalhar. Só querem auxílio do governo, vagabundos. Filho da princesa da Noruega, condenada a 4 anos de prisão em regime fechado. Pois é. O filho da princesa da herdeira da Noruega, Marius Haugby, 29 anos, foi condenado a 4 anos de prisão em regime fechado pelo Tribunal de Oslo. A decisão abrange 2 estupros e outras 34 acusações ligadas à violência contra sua ex-companheira, ameaça de agressões físicas e infrações de leis de drogas. Na cultura do Antigo Testamento, o brinco era símbolo de escravidão perpétua voluntária. As famílias reais foram degeneradas. Você via um rei ou um príncipe de brinquinho há 30, 40 anos atrás. Tanta coisa errada nessa notícia que não tem nem como começar. O cara violou ela um monte de vezes e ela não vazou. Tipo, o cara estuprou
Atrás ela resolveu reclamar agora. O cara agrediu 30 vezes e ela não foi embora. O filho da princesa se deitava sem casar com concubina, sem contrato nenhum que esclarecesse o acesso sexual e sem arbitragem para evitar falsas acusações. Pois é por isso que o dote vai ser a regra geral. Você quer casar e garantir que se sua mulher fizer uma falsa acusação vai ser dote, os dois colocarem em depósito e quem procurar qualquer autoridade que não seja arbitragem perder tudo. Ainda é muito cedo. Uma notícia dessas é a prova de que mesmo a família real não tem a mínima orientação legal preventiva, né não, Erley? Tá precisando do Lex Bitcoin essa galera. Próximo print. Missão cumprida com mais uma entrevista gravada no tour pela Europa. Com os professores Seifedin e Guilherme Bandeira no rooftop do Porto. Para a galera que acha que não deixo ninguém falar, chamei um expert para me conter e fazer as perguntas. Se os assinantes continuarem reclamando, depois dessa entrevista e a do Roupa, não faremos mais entrevistas. E o canal fica só reage, news pelo mundo e responde. Não é não, Wesley? Se a galera não gostar dessas vezes de entrevista, meu irmão, eu desisto dessa porra, não é não? O Wesley vai ter trabalho. Foram quase 200 minutos de conversa. Será que o Wesley vai deixar menos de 30 minutos? E aí a foto de um momento de muita honra. Eu, o professor Fernando Quioca, o professor Hans Hermann Roupa e Marquinhos do Zuga Podcast. Marquinhos tá ganhando peso aí, viu? Tá meio gordinho. Essa vida de casado não tá fazendo bem ao físico dele não, né não, Ellen? Próximo. Paradigma e outras milhas transformaram o pod em vai para ter manchete. Bitcoin está apanhando como mulher de malandro. O cara que compra em fundo é quem compra com convicção. Mesmo press release, 2 leituras. Os bears dizem, Saylor vai vender Bitcoin. Os bulls dizem, Saylor formalizou um toolkit para cumprir obrigações com mais cuidado, autorizando a vender Bitcoin só quando for mais vantajoso que emitir ação, sem obrigações. A diferença está no MEI, para reforço do caixa para obrigações. Quem leu o documento entendeu. Quem leu a headline vai ficar narrando errado. Mais uma vez, a galera ficou buscando clickbait, né? E um post aqui que bateu 23 mil views. O preço base do acesso mais barato para assistir o jogo da Copa do Mundo na primeira fase é $450. Todas as Copas anteriores tinham ingresso para nativos desses espaços piores, a menos de $20. Para você cobrar pro cara assistir de longe num canto é uma merda. Os caras sempre botaram na Copa do Brasil, da Rússia, no Catar, tinha um ingresso merda pro cara local ir pro jogo, você não cobrar $500 pra um cara ficar no ângulo fudido que não dá pra ver nada. A média de arrecadação na fase de grupos, contando com gratuidades, foi de $563 por cadeira e agora aumenta 50% a 100% por fase. As quartas de final custam a partir de $425 na última e agora estão acima de 1.300. O ingresso mais barato para a final, no pior ângulo que não dá para ver nada, é $6.730. Imagine, Ellen, $6.730 a cadeira mais fodida da final. Próximo e vendo a porra toda decente, o preço base é $33 mil, meu irmão. Preço base em dólar, que foi vendido há meses atrás. 20 vezes mais do que o preço máximo já cobrado em qualquer Copa anterior. A FIFA não paga imposto nenhum e tem 100% de sua renda baseada em captura administrativa, tanto em propriedade intelectual quanto em uso de recursos públicos em estádio e competições que ela lucra. E tem uma plataforma própria de revenda que ainda mama 30% do que foi revendido ali. Essa Copa aumentou número de times e jogos, aumentando o número de entradas além do preço e reduzindo a qualidade dos jogos. Que a FIFA é uma organização que só existe e lucra milhões, bilhões, por suas relações íntimas com ditaduras e regimes opressores é amplamente sabido. O post é para ilustrar como existe uma quantidade absurda de riqueza no mundo. 7 milhões de ingressos foram vendidos com preço médio acima de $2 mil para assistir um jogo de 2 horas. Há muita riqueza nesse mundo, muito mais do que aparece em dados oficiais. Aí aparece um monte de fracassado, perdedor, quebrado, que diz que é de finanças, que tem um monte de certificação, mas não tem 1.000 seguidores, e fica chorando que o Derivativos custa $1.000. Se você não tem $1.000, você não tem perfil para fazer o treinamento de derivativos. Você não precisa de suporte em produtos estruturados, opções e futuros. QR Code na tela, Werley. O meme da semana. Se Neymar tivesse feito o gol, seria uma porrada maior ou menor no 13 e uma propaganda maior ou menor que o 22. Quem entregou o gol pro Japão? 13. Quem salvou o Brasil? 22. A galera ficou dizendo que eu estava mamando o Bolsonaro postando isso. Não estou. Estou dizendo a verdade. Foi o que aconteceu. Devo dizer a verdade e defender quem tem razão, mesmo que seja um inimigo. Não importa se o ladrão ou o frouxo fizeram merda. É um fato. O jogo gerou o meme e o meme vai gerar voto. Não é não, Erley? Se você defende que uma mãe lactante com os peitos escorrendo leite
há 4 dias esperando para ser tirada da sala de cirurgia, para o vagabundo ter prioridade, então você serve a Satanás. Quem defende o SUS, quem defende o Estado controlar quem vive e quem morre, apoia isso. O Estado que pode dar tudo o que você quer, pode tirar tudo o que você tem. A única oposição real não violenta é o desinvestimento. Se você tem voluntariamente imóveis, títulos em reais em ações, você é comparsa disso. Não sei se o Wesley vai botar o print ou o vídeo, mas é extremamente revoltante. Uma mãe se revolta após a filha ser tirada de cirurgia para bandido baleado ser atendido. Inclusive, muitas pessoas dizem que servidores públicos libertários não devem existir. Se eu fosse o médico, se eu fosse o responsável pela regulação, se eu fosse o anestesista aí, eu ia fazer justiça. Não é não, Wesley? Mais cedo, postei aqui perguntando quem em dia de semana gasta milhares de dólares para ir ao estádio. Agora está respondido, é o Bananinha. Bananinha gastou milhares de dólares para assistir o Jogo do Brasil na área VIP, no setor mais privilegiado e caro, graças ao Pix Patriota ou ao patrocínio de 60 milhões do Vorcaro. Quem está pagando a farra de Bananinha, o aluguel de mais de 30 mil por mês de Bananinha e os passeios de dezenas de milhares de dólares do Bananinha, é o dinheiro privado do Vorcaro? Com certeza, não é o salário de deputado e muito menos de investigador da Polícia Federal, que ele ainda não pediu exoneração, não é isso, Erlen? E agora, a treta da semana. Bets devem ser apertadas e colaborar na eleição depois de Lema e Edir Macedo? Pois é, Lula, o governo Lula, está apertando e multando bets, se botando pocando, tocando terror. Você acha que elas vão ser menos punidas ou é só pressão nas bets, no banco de Edir Macedo e no negócio do Lima? E se eles colaborarem e ficarem do lado certo na eleição, vai ficar tudo bem. 48% dos americanos que ganham mais de 100 mil dólares, meio milhão de reais, não poupam nada. E 36% dos americanos que ganham mais de 200 mil dólares, mais de 1 milhão de reais por ano, não acumulam nada. Eles são erros. High earners, not rich yet. Até fungos respeitam incentivos. What the fuck happened in 1971.com explica. Esse perfil que gasta 12 mil dólares por cadeira para assistir jogos da Copa como Bananinha, ou o perfil Peleleca, Easy Money, esbanjador. O que vem fácil, vai fácil. Pessoas que suaram, que perderam noite, que arriscaram as suas vidas, que destruíram a sua saúde, que tiveram que matar, meu irmão, para receber plantão de R$1.000, queimam 2 mil dólares para assistir um jogo de 2 horas? Eu acho que não. Você que me diz aí nos comentários, não é não, Erlen? E agora, um post, um comentário do chefe de gabinete de Geraldo Alckmin. Ele diz: Bitcoin é moralmente superior a outros ativos. Diz chefe de gabinete de Geraldo Alckmin. Bitcoin é moralmente superior a outros ativos. Sim, ele é. Investir em brega pedófilo não é uma decisão neutra. Caras tão diversos como Jimmy Song, Safe, Guerra, Gladstein, Saylor e Popesco concordam com essa afirmação. Dentre eles há cristãos islâmicos, judeus e ateus. Existe uma altíssima correlação entre sua preferência temporal, a capacidade de renunciar ao presente pelo futuro, grande medida de moralidade e a sua unidade de conta e reserva de valor. Se poupar e calcular em unidade que não ganha valor com o tempo, tende a ser imediatista, consumir e se endividar mais, e poupar e trabalhar menos. O próprio QI é um preditor menos eficiente de riqueza e felicidade que a preferência temporal. Bitcoin é a maneira mais simples e barata de não financiar castração de crianças, corrupção e estupro de inocentes. Quem não aceitar isso tende a ser destruído. O preço do pecado é a morte. Minha missão, quando eu vivia no Brasil, foi avisar quem quisesse ouvir. Compre antes dos cantilionários. Compre antes da BlackRock. Agora, no exterior, a minha missão é avisar. Compre para não financiar a ditadura enquanto você pode. A única oposição real é o desinvestimento. Você está em Sodoma. Corra e não olhe para trás. Quem olhar para trás vai virar sal. E aqui, a prova do que eu estou dizendo. O verdadeiro sócio majoritário do Brasil é um parasita. O dono do supermercado ganhou 86 milhões e o governo levou 4,7 bi. O governo lucrou 56 vezes mais do que o dono do açaí. Quem aloca voluntariamente em ditadura serve a Satanás e é comparsa de seus crimes. Se os controladores dessa empresa tivessem liquidado e vazado, eles teriam várias vezes mais riqueza. E a ditadura, bilhões a menos. Quaisquer imóveis, quaisquer títulos, quaisquer participação de empresa que pague imposto da ditadura
faz seu proprietário ser voluntário e compassa de seus crimes. O preço do pecado é a morte, física, financeira e espiritual. E agora, uma dica interessante de Cybersecurity. A última atualização do Zap passou a permitir a reserva do arroba. Se você tem arroba conhecido e pretende dificultar o trabalho dos golpistas, atualize e reserve. Não há atualização automática do seu arroba no Facebook nem no Insta. Uma boa notícia. A terceira lei de Newton já está nos salvando. Para toda força aplicada a um corpo, há uma reação de mesma intensidade e direção, mas sentido oposto. Vocês estão vendo no gráfico? Decline in perceived moral acceptability of 5 behaviors. Todos os comportamentos imorais, como anticoncepcional, apostas e sexo adolescente, cada vez sendo mais considerados imorais. A sociedade está revertendo, não é não, Erley? Tá vendo aí? Vou comentar agora algumas notícias que eu não coloquei no X de coisas tão revoltantes que era. A primeira, olho na tela, a Justiça do Ceará quer proibir aula de religião e catequese dentro da escola católica. Esse é um desrespeito completo sobre o patrimônio e a existência da escola privada. Para que vai existir uma escola católica se não for para ter catequese lá dentro? Essa é a prova que o Estado não é laico. O comunismo é uma religião. Marx é o seu Messias. E o comunismo é o seu céu. É o culto a Satanás. E eles querem destruir a religião cristã. Mais uma notícia que não foi comentada. Foi da política. Acusada de roubar dinheiro público para fazer magia negra. Olho na tela. Não é não, Erlen? E comentamos aqui o caso de alguém que foi preso por atos de pedofilia contra crianças deficientes de 2 a 4 anos. Um caso revoltante. Pois é, o pedófilo ligado ao PSOL foi solto. Pois é importante que todos os parentes das vítimas saibam e vejam a sua cara. Vamos doxá-lo. Olho na tela, Erley. Mais uma notícia interessante que não coloquei no X foi que o Jack Chan, mais uma vez, confirmou que vai deserdar seu filho envolvido com drogas e sua filha, devido às suas práticas que ele considera imorais sexuais. No Brasil, isso é ilegal. 50% do seu patrimônio chama legítima. Você não pode dispor. Você quer dispor 100% do seu patrimônio, você precisa aprender Bitcoin. E para encerrar, mais um candidato a corno da semana. Vamos falar de um relato do Fúria e Tradição. Tenho 34 anos. Sou casado há 4 e amo meu marido. Toda vez que transamos, lá ela, eu fecho os olhos, lá ela, e finjo que é o irmão mais novo dele, que tem 22 anos. Começou como uma brincadeirinha na minha cabeça, quando bebemos todos juntos no churrasco da família. Mas depois virou a minha fantasia recorrente. O pior, ele já me pegou olhando para ele de um jeito diferente e sorriu. Como se soubesse. Agora, eu invento desculpas para ir para casa da sogra só para ver ele. Ontem, ele passou sem camisa na minha frente e eu fiquei molhado o dia inteiro. Que desgraça. Meu marido é perfeito. Me trata como uma rainha. E eu me sinto a pior pessoa do mundo. Mas não consigo parar de imaginar como seria ele. Mulheres casadas, já fantasiaram com alguém da família do marido? É só fantasia ou vocês realizaram e passaram dos limites? Pois é, criança e mulher você tem que dar o que ela precisa. Dê o que ela quer e olha o que acontece. Aí o que ela está querendo. Não quer ser o corno da semana? Não quer ter a bandida da semana em sua casa? É autocustódia, em primeiro lugar. E em segundo, Lex Bitcoin no renato38.com.br. Quer estar mais seguro ainda? Se pique do Brasil, meu irmão. Venha fazer sua residência fiscal no Paraguai em setembro. Estarei lhe esperando em CDE. missãobitcoin.com.br. Um abraço, minha honra e não pague para ser sodomizado. Nunca se esqueça. BIPA, BIPA, ofereceu esse episódio. Cashback em dobro, meu irmão. Cashback em dobro na Copa. Já era o melhor cartão cripto do Brasil, segundo a Livecoins. Agora 2 vezes melhor. Uma ferramenta poderosíssima. Inclusive, para deixar de pagar imposto. Planejamento tributário. QR Code na tela. BIPA, um abraço e minha honra.